Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, tudo isso com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do trabalho da ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública. E para conversar sobre este assunto, ninguém melhor do que o próprio ouvidor, o doutor Benedito Domingos Mariano, ouvidor da Ouvidoria da Polícia de São Paulo. O nosso anfitrião de hoje é doutor Fernando Davi de Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP, representando, portanto, o doutor Gustavo Mesquita, presidente da entidade. Doutor Fernando, passo ao senhor agora a palavra para que dê as boas-vindas ao ouvidor e aí a gente possa começar o programa. Eu queria agradecer, em nome da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o convidado de hoje, o Dr. Benedito Mariano. Ele está simplesmente mudando a história da ouvidoria da polícia. Nós estamos percebendo uma mudança de paradigma, estamos muito satisfeitos, muito contentes com a dinâmica e a parametrização das ideias que estão sendo colocadas e sem perder a rigidez necessária de um ouvidor. Então, fica aqui o meu elogio, o meu agradecimento em nome da Associação dos Delegados e passo a palavra ao doutor Adriano aí para prosseguir na pergunta, a não ser que... Eu queria agradecer o doutor, né? Jornalista sendo chamado doutor, é bom. Só o doutor Fernando para fazer isso bom. mesmo. Muito obrigado pela deferência. É um texto curto, apenas para apresentar ao nosso telespectador o que é a ouvidoria. Daí eu já faço uma pergunta e a gente começa a conversar. A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo foi criada pelo Decreto 39.900 em 1º de janeiro de 1995 e reconhecida até pela OEA. Desde 97 está regulamentada por lei. Ela é uma espécie de ombudsman da segurança pública no Estado. Um órgão dirigido por um representante da sociedade civil com plena autonomia e independência, cuja principal função é ser o porta-voz da população em atos irregulares praticados pela Polícia Civil e Militar. A ouvidoria da Polícia não tem qualquer ligação orgânica nem com a Polícia Militar, nem com a Polícia Civil. O ouvidor é sempre indicado pela sociedade civil. Quem escolhe é o governador a partir de uma lista tríplice elaborada pelo CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O doutor Benedito Domingos Mariano foi o primeiro ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, ocupando o posto por 2 mandatos consecutivos, de 1995 até o ano 2000. Essas informações eu peguei no site da própria ouvidoria, espero que estejam todas corretas. 100% corretas. Ótimo. Queria começar perguntando ao senhor a respeito do trabalho que o senhor está desenvolvendo nesse terceiro mandato que o senhor ocupa, né? Já teve 2, agora um terceiro. O doutor Fernando elogiou. E eu, pelo que nós conversamos antes do programa nos bastidores, também pelo trabalho de pesquisa importantíssimo que o senhor está realizando. A palavra é sua, doutor. Bom, eu que agradeço o convite. Nesse 1 ano que eu estou ouvidor de novo, eu tenho mantido uma relação muito estreita com as entidades das polícias, em especial a Associação dos Delegados, o Sindicato dos Delegados de Polícia, que são parceiros na perspectiva de aperfeiçoamento da atividade policial. Se tem uma coisa que eu diria que melhorou nessa nova gestão minha, é que nessa volta eu tenho ampliado mais o diálogo com as polícias. Isso é fundamental. Eu tenho plena convicção de que as mudanças estruturais ou geracionais de gestão das polícias se dá pela própria polícia, no envolvimento da própria polícia. Então,
temos mantido muito diálogos com os comandos intermediários, superiores, com as associações, e acho que esse é o caminho para que a ouvidoria também seja um espaço em que os policiais de São Paulo possam se dirigir, né? Tem a ouvidoria como um espaço que contribui com a segurança pública e com as instituições. Evidentemente que a ouvidoria é um órgão de controle social, recebe demandas da população, e a partir dessas demandas nós fazemos recomendações ao governo. Nessa minha volta, eu tive como preocupação o aumento da letalidade policial, que em 2017 chegou a 940 pessoas mortas em decorrências de intervenção policial, 96% delas envolvendo a Polícia Militar e 4% envolvendo a Polícia Civil. E fizemos uma pesquisa que a associação tem conhecimento, demoramos 6 meses para realizá-la, chama O Uso da Força Letal por Policiais em São Paulo, em 2017, e Vitimização Policial, porque a ouvidoria também tem uma preocupação de analisar a vitimização policial. E aí essa pesquisa trouxe dados importantes, né? Por exemplo, a maioria absoluta dos policiais militares, por exemplo, não morrem na atividade policial, morrem na folga, né? E um outro dado importante e grave é que vem aumentando muito o suicídio de policiais civis. Eu fui ouvidor de 95 a 2000, em 10 anos nós não tínhamos, naquela época, 10 casos envolvendo suicídio de policiais civis. Em 2 anos, 2017 e 2018, já chegaram a 20 suicídios na Polícia Civil. Então, essa é uma das preocupações da ouvidoria. E essa pesquisa, nós recomendamos para o governo medidas que visem diminuir a letalidade, mas também recomendamos medidas que visem melhorar a atividade policial, sobretudo a questão salarial, né? A base das nossas polícias, das 3 polícias, são muito mal pagas, né? São Paulo hoje deve ser o 22º ou 23º no ranking nacional entre as polícias que têm o menor salário no país, né? E nessa pesquisa nós fizemos uma recomendação para que o governo de São Paulo estabeleça um piso estadual para as 3 polícias, e aí vamos falar um pouco de qual é a ideia que a ouvidoria sugeriu para se chegar nesse piso. E aproveitando que estamos falando aqui no espaço da Polícia Civil, nós destacamos, não só nessa pesquisa, mas também no relatório de prestação de conta de 2018, que a Polícia Civil de São Paulo vem sendo sucateada nos últimos 20 anos, né? Na época em que eu fui ouvidor pela primeira vez, de 95 a 2000, havia 35 mil policiais civis no estado de São Paulo. Hoje, 20 anos depois, tem 25 mil. Então, diminuiu de tamanho e aumentou a demanda, né? Então, não é por acaso que uma das principais reclamações que a população encaminha é a má qualidade de atendimento. E essa má qualidade de atendimento pode estar dialogando diretamente com o sucateamento, em especial da Polícia Civil. Eu fiz uma audiência pública no interior de São Paulo, havia lá mais de 10 delegados de polícia, e depoimentos muito fortes. Por exemplo, um delegado disse que era responsável por 10 cidades. Um delegado de polícia que é responsável por 10 cidades, não tem milagre, né? O serviço vai ficar deficitário porque tem que pular de uma cidade para outra. Mas é algo absurdo. É absurdo, e nós estamos falando do estado mais rico da União. São Paulo hoje tem 300 municípios que não têm delegados de polícia. Isso é uma vergonha, né? Quer dizer, e a população talvez não saiba disso.
300 municípios dos 600 e pouco que nós temos, não tem delegado de polícia. Então, evidentemente, que a qualidade de atendimento da Polícia Judiciária Investigativa vai ficar prejudicada por esse sucateamento que ocorre nos últimos 20 anos. Então, eu estive com o atual secretário, general João Camilo, ele me recebeu no gabinete dele, depois nos honrou visitando a ouvidoria, e eu destaquei para ele que é urgentíssimo que tenha concursos públicos para enfrentar esse déficit na Polícia Civil de São Paulo. Eu acho importante pontuar, Adriano, até não quero interromper o doutor Benedito Mariano, porque ele tira as palavras da minha boca, né, da nossa boca. É interessante porque a reclamação de mau atendimento, a sensibilidade hoje da ouvidoria é procurar as causas disso. Exatamente. E para enfrentar as consequências, você tem que saber quais são as causas, porque senão você fica sempre enxugando gelo, entre aspas. E é o que a ouvidoria tem feito. É óbvio que, de fato, 32% a menos de efetivo hoje do que o efetivo de 1994. Nós temos 1/3 de policiais civis a menos do que tínhamos há mais de 20 anos atrás. Então, é difícil prestar o bom atendimento, que é necessário, que é importante. Eu acho que os policiais têm que ser, sim, vocacionados ao atendimento, mas a gente não pode esquecer dessa lacuna, que é uma lacuna importante, que a ouvidoria tem, sim, feito questão de mencionar. Eu ia até pontuar, eu acho importante dizer, todos os policiais, sejam civis ou militares, eles estão inseridos naquela questão do RTP, um valor extra que é cobrado pelo regime especial de trabalho policial, que é poder ser chamado a qualquer momento em horários irregulares de plantão. E, se eu não me engano, doutor Mariano, a proposta da ouvidoria é melhorar esse RTP, que é a base, melhorar a base do RTP para todos os policiais. É essa a proposta oficial? Exatamente, exatamente. Nós fizemos um estudo... Doutor Mariano, deixa eu interrompê-lo, porque é o seguinte, nós temos só 15 segundos desse primeiro bloco. Já volto no segundo, com o senhor desenvolvendo essa resposta. Ok. Segurança Pública em Debate de hoje está falando sobre o trabalho da ouvidoria das polícias do Estado de São Paulo. Este é o final do primeiro bloco, o segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos falando sobre o trabalho da ouvidoria das polícias do Estado de São Paulo. Nosso convidado de hoje é o ouvidor, o doutor Benedito Domingos Mariano. Temos como anfitrião o doutor Fernando David Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP. Doutor Mariano, por favor, desenvolva agora aquela resposta que eu interrompi. Ok. A principal proposta que a ouvidoria fez relacionado à valorização policial é a criação do piso estadual para as 3 polícias, que hoje, em média, é de R$ 3.200, ganha um policial quando inicia, seja policial civil ou militar, ou da Polícia Técnica Científica, e nós sugerimos passar para R$ 4.300, que seria um aumento aí de 30%, em média de 30% no início de carreira. A justificativa do governo, ou dos governos, é de que o orçamento não comporta esse tipo de aumento. Então, nós sugerimos que o governo do Estado encaminhe para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, e encaminhamos a minuta ao governador e ao secretário João Camilo, criando uma loteria estadual da segurança pública. E os recursos dessa loteria estadual, voltar com a loteria tipo raspadinha, que São Paulo já teve, né? Iria para o Fundo Estadual de Segurança Pública para aumentar o RETP. E, principalmente, valorizando a base da polícia. Então, o setor da base da polícia teria uma porcentagem maior de aumento do RETP e o setor intermediário superior uma porcentagem menor, porque a ideia da ouvidoria e dessa proposta é
diminuir a distância entre o maior salário e o menor salário da polícia, mas melhorando o pior salário, aproximando a base da polícia do setor intermediário. Eu espero que o governador encaminhe essa proposta em março, né? O projeto já foi encaminhado ao governador e ao secretário, depende de vontade política do governo, né? Nós temos mais de 130 mil policiais no estado de São Paulo. Considerando os familiares, os vizinhos, só as polícias vão garantir mais de 1 milhão de pessoas jogando nessa loteria estadual. Então, em menos de 2 anos, o recurso dessa loteria pagaria esse piso estadual, que melhoraria substancialmente o salário dos policiais, em especial da base da Polícia Civil, Militar e Polícia Técnico-Científica. Eu queria elogiar, mais uma vez, fica até difícil, porque a gente elogia bastante, porque é merecido. Não só apontar o problema, a ouvidoria não tem só apontado o problema, mas tem apontado a solução do problema. E isso nos traz uma garantia de que, de fato, estamos diante de profissionais. E, veja, parece que há alguma exposição, digamos, de categoria, de classismo, mas eu gostaria de apontar aqui na pesquisa da ouvidoria, que é muito pertinente, a questão do suicídio de policiais, focar nisso. Porque eu li, doutor Mariano, o senhor me corrija se eu estiver errado, 26 policiais se suicidaram em 2017. É isso mesmo. E a média é maior do que 2 por mês. Mais de 2 policiais, quase 3 policiais se suicidam mensalmente. É isso mesmo. Isso não pode não ter a ver com o salário, tem a ver com a sua dignidade, tem a ver com tudo que circunda a atividade policial, que já é um recebimento de tragédia humana e que necessita de tranquilidade. Eu concordo plenamente. plenamente. E em 2018 foi maior ainda, né? Foram 35 policiais militares que cometeram suicídio em 2018 e 10 policiais civis. Somando 2017 e 2018, 71 policiais do estado de São Paulo cometeram suicídio. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, e acho que as instituições não tratam da maneira adequada esse fenômeno que é grave, né? Basicamente, uma companhia da Polícia Militar, somos 71 pessoas, ou quase uma unidade da Polícia Civil. Então, a ouvidoria vai montar uma comissão dos técnicos da ouvidoria. Eu já conversei com representante do Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia. Possivelmente eles também vão compor essa comissão. Nós vamos tentar fazer um diagnóstico para analisar as principais motivações desses 71 suicídios nos últimos 2 anos e, a partir desse diagnóstico, reforçar para o governo a necessidade de ter um amplo programa de prevenção ao suicídio. Evidentemente que algumas questões estruturais, como os baixos salários, o estresse da atividade policial, podem contribuir direto ou indiretamente com essa questão. Nós vamos analisar com técnicos de fora das instituições. Esse é um tema que, enquanto eu for ouvidor, nós vamos priorizar. Não é uma coisa pequena, 71 agentes do Estado tirar a própria vida, né? Então, merece não só uma reflexão, mas merece uma política mais ampla. Não estou dizendo que não haja. Na Polícia Militar há um departamento de acompanhamento psicológico dos policiais, de saúde mental, mas é feito por oficiais da Polícia Militar, né? Eu entendo que um grupo de acompanhamento de saúde mental deva ser feito por profissionais de fora das instituições policiais. Pode ser feito isso através de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, do próprio Estado, para que profissionais da área de psicologia, psiquiatria, façam um acompanhamento sistemático para prevenir o suicídio, né, e para estabelecer um amplo acompanhamento da saúde mental. O que nos parece, eu queria até perguntar para o doutor Benedito Mariano, o que nos parece é que nós estamos vivendo uma guerra silenciosa. É uma guerra silenciosa porque a letalidade é alta,
a mortandade de policiais também é alta e o índice de suicídios também é alto. Então, o que nos parece é que isso é um círculo vicioso, é um círculo de violência. E talvez se nós olhássemos com olhares mais patrióticos, com olhares mais de valorização verdadeira ao policial e às circunstâncias que rodeiam o policial, como infraestrutura humana, principalmente, que falta 32% de efetivo, mas na Polícia Civil, pelo menos, talvez isso ajudasse não só no tocante ao suicídio, mas também no tocante à letalidade policial. O senhor concorda com esse raciocínio? Concordo plenamente. E acho que, especial na Polícia Civil, essa questão estrutural do sucateamento da instituição pode dialogar diretamente com esse fenômeno novo de aumento muito grande de suicídio na Polícia Civil, 20 em 2 anos, né? Eu já disse aqui que na década de 90, acho que não ocorreram 10 suicídios em 10 anos, em 2 anos, 20. Então, alguma coisa está acontecendo que precisa ser analisada. Acho que essa questão estrutural pode ser uma das motivações. A ideia dessa comissão é aprofundar essa avaliação, conversando com familiares, conversando com os colegas que trabalhavam com esses policiais, e a partir daí nós vamos apresentar para o governo um relatório e tornar público para a sociedade, né? Para que a sociedade acompanhe também essa questão e contribua com a sua reflexão da necessidade de ter uma política ampla de saúde mental dos policiais e somado a isso, melhorar as condições de trabalho, as condições salariais dos policiais. Se fala muito em valorização policial. Isso foi tom da maioria das campanhas. Não tem valorização policial se não aumentar salário. Porque senão vira um discurso vazio. Perfumaria. Né? Perfumaria. Se quer discutir valorização policial, pague melhor a polícia. Essa é a maior valorização policial. Comece fazendo isso. Comece fazendo isso. Quer diminuir a letalidade policial? Comece a acompanhar melhor as ocorrências de intervenção policial com resultado morte. No último relatório, nós tornamos público uma coisa muito grave. 97% dos inquéritos policiais militares instaurados a partir de ocorrências que tiveram como resultado morte de civis não são instaurados pela Corregedoria da Polícia Militar. São instaurados pelos próprios batalhões da qual os policiais participaram. Do batalhão, isso. 3% a Corregedoria instaura. Nós fizemos uma minuta de decreto ao governador e apresentamos também ao secretário-geral João Camilo para que a Corregedoria centralize 100% dos inquéritos policiais militares dessas ocorrências com resultado morte. Porque é o órgão que tem expertise para ser polícia militar judiciária, né? Então, algumas mudanças estruturais vão contribuir diretamente para a diminuição da letalidade policial. Eu queria aproveitar o programa e dizer que, do pacote do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, um dos pontos que eu tenho bastante reserva é o aumento da legítima defesa, que, em outras palavras, dialoga com a excludente de licitude. A excludente de licitude já existe, não precisa ser criada, não precisamos acabar com ela, né? Se quer melhorar a vida dos policiais, não é com excludente de licitude ou ampliar a legítima defesa, que já é previsto em lei, é melhorar o salário das polícias. Então, que o governo federal encaminhe para o Congresso Nacional uma ideia de piso nacional para as polícias estaduais. Independente do estado, a função é a mesma. Aqui nós vamos continuar insistindo de que a polícia de São Paulo, a maior polícia do país e talvez da América Latina, e que tem um dos piores salários do país, merece ter um piso adequado com a sua importância no Estado. Nós temos 1 minuto e 20. Gostaria que vocês já expusessem as considerações finais. Doutor Fernando, o senhor primeiro. Eu quero agradecer imensamente a presença do Dr. Benedito Mariano, dizer que é uma honra para mim estar ladeado aqui dele
principalmente por conta dessa sensibilidade que os senhores telespectadores perceberam no discurso da ouvidoria. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos apenas e tão somente apontar os problemas, mas também a solução dos problemas. Hoje nós temos que ter uma conduta proativa e construtivista. Então, eu elogio novamente o trabalho da ouvidoria e coloco a Associação dos Delegados à disposição. Obrigado. Eu queria agradecer o convite de participar do programa. Tenho a Associação dos Delegados e outras instituições, mas em especial a Associação dos Delegados como parceiros da ouvidoria. E é somando esforços que nós vamos construir uma polícia melhor equipada, com melhores salários, legalista e para defender melhor o cidadão do Estado de São Paulo. Doutor Benedito Domingos Mariano, ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, queria agradecer a sua vinda ao programa. Obrigado. Doutor Fernando Davi de Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP, gostaria de agradecer o senhor enquanto nosso anfitrião de hoje. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje conversamos a respeito do trabalho da ouvidoria das polícias do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.